Olá, irmãos. Essa semana nós vamos falar no De Casa em Casa sobre humildade na prática. O assunto aqui não é aparência de humildade, mas uma humildade interior. É aquela pessoa que considera os outros superiores a si mesmo, é aquela pessoa que busca fazer a vontade do Senhor e não a sua, a pessoa que dá preferência aos outros e não para si. Então essa é o tema dessa semana que nós vamos abordar. E aí, Alfredo, eu queria ver contigo assim, fala um pouquinho sobre o que Deus falou contigo durante o estudo dessa palavra. No De Casa em Casa, a frase inicial é que Deus não nos chamou para vivermos para nós mesmos, mas nos convocou a cuidarmos uns dos outros e do seu reino. Aqui nesse texto nós temos dois exemplos de pessoas que viveram essa humildade na prática, tanto Timóteo quanto Epafrodito. Timóteo foi um companheiro de Paulo em várias viagens e também foi um enviado de Paulo várias vezes. E Paulo diz assim no versículo 20: Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Também que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Em Atos capítulo 16, versículo 2, nós vemos que Timóteo os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Timóteo andou junto com Paulo, ele passou pelas provações, serviu com Paulo e foi aprovado. Ele tinha esse coração de servo, esse coração humilde perante Deus. Ele queria o bem dos outros, ele não queria o seu próprio interesse, né? A intenção de Timóteo sempre foi de servir aos irmãos e dessa forma estar servindo ao reino de Deus, servindo a Deus. Epafrodito arriscou a sua vida para levar as ofertas da igreja de Filipos para Paulo, que se encontrava preso em Roma. E para fazer isso, ele também teve esse coração humilde, coração de servo. E para isso ele acabou arriscando a própria vida, por pouco não morreu, como Paulo registra nessa carta. Então são características de duas pessoas que serviram com muita humildade na prática, né? E foram usadas por Deus. Uma coisa que me chama a atenção no Novo Testamento é que nós somos cooperadores de Deus. A obra é de Deus. E nós somos cooperadores. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua carga. E o que Deus quer de nós é a fidelidade, a humildade, no sentido de que Ele cresça, Ele apareça, Ele sobressaia em nossas vidas e Ele possa usar cada um como um vaso útil, um vaso de bênção, um vaso que vai abençoar os irmãos e a igreja, o corpo de Cristo, o reino de Deus. Isso nós vemos em Epafrodito e vemos também em Timóteo. Timóteo era considerado ainda jovem, mas assim mesmo foi muito útil, foi um servo aprovado por Deus. E uma das características principais nisso é a sua humildade, que também é ressaltado hoje. Eu lembrei também do João Batista, né? Agora estou falando. João Batista, quando chegam para ele dizendo: Mestre, aquele sobre quem tu falavas está batizando lá do outro lado do Jordão, né? E João Batista diz que aquele que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo muito se alegra por ter o noivo na sua presença. E essa alegria já tinha se cumprido nele. E que agora o que importava era que Jesus crescesse e ele diminuísse. Isso é um coração humilde, né? Porque ele foi confrontado até mesmo pelos seus próprios discípulos. E nós vemos aqui, no caso do Timóteo e também do Epafrodito, que em nenhum momento Paulo, quando fala deles, diz assim, Timóteo, meu servo humilde, discípulo humilde, ou Epafrodito, o discípulo humilde. Paulo, ele ressalta outras características que comprovam a humildade dele. Exatamente. Né? Ele não dá o título de humilde. Então, ninguém tem que ficar se intitulando ou intitulando os outros de humilde, mas essas atitudes, essa maneira deles se consagrarem ao Senhor para fazer a vontade de Deus e cuidando da vida da igreja, demonstra que eles eram pessoas de um caráter humilde. Né? E para isso é preciso a gente se esvaziar de nós mesmos e deixar Deus ocupar o seu espaço pelo seu Espírito Santo a fazer a sua obra através de cada um que se dispõe a servir ao Senhor. Quer dizer, não é pela força ou pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.
E nós precisamos nos esvaziar e buscar o enchimento de Deus para que Ele nos capacite a ser colaboradores na obra dEle, naquilo que Ele nos colocou nas nossas mãos para fazer. Seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, Ele quer ver a nossa fidelidade e a nossa sintonia com Ele. Amém. Amém. Como é que nós estamos nisso, irmãos? Como é que está a humildade interior de cada um de nós? Como é que tem sido assim a nossa resposta para o Senhor? Será que nós temos buscado que o Senhor cresça e nós diminuamos? Ou será que nós estamos buscando os nossos próprios interesses? Será que com respeito aos outros nós também estamos buscando que eles sejam bem atendidos, eles sejam cuidados, ou nós estamos olhando para nós em primeiro lugar? Eu creio que nós podemos todos meditar sobre isso juntos durante essa semana, agora nos grupos também, e compartilhar uns com os outros para ver o quanto humilde de fato nós somos diante do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Amém.